eu vou ter homens aqui revestidos de poder de Deus, que vão entrar, como uma vez nós entramos lá no carnaval, fomos lá e pregamos a palavra de Deus, pregamos talvez em lugares aí que você vai falar assim: puxa vida, mas o que aqueles irmãos foram fazer lá? Foi levar libertação para os cativos. E é isso que nós temos que fazer, querido. Você não foi chamado simplesmente para assistir um culto no domingo bonitinho, não. Nós fomos chamados para romper. Glória a Deus. Queridos, eu assisti um filme chamado Somos Todos Iguais. Às vezes parece que uma pessoa, eu até estava falando que o mesmo Deus que opera no septal, opera no septal. O mesmo Deus que atua na minha casa, Ele atua na sua casa. O mesmo Deus que fala conosco, o mesmo Deus que fala conosco que estamos aqui na igreja, provavelmente é o mesmo Deus que fala com aquela pessoa que talvez hoje está numa sarjeta, está numa situação deplorável. Aí ele fala assim: puxa vida, eu fui desprezado. Mas não, Deus não despreza ninguém. Deus, Ele sempre está ali pronto para ouvir aqueles que clamar pelo nome dEle. Isso a palavra do Senhor já vai nos dizer: clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas da qual você não tem condições de imaginar. Esse é o Deus da qual nós servimos. Esse é o Deus da qual nós servimos. Por isso, eu até coloquei já de antemão o título dessa palavra, que somos todos iguais. Porque Deus, Ele não escolheu ser evangélico. Deus, Ele é um Deus todo-poderoso. Deus, Ele não é um Deus que às vezes nós queremos ouvir aquele irmão que está todo dia no monte, 16 horas. Aqui nós tivemos na nossa campanha, teve um apóstolo que o apelido dele é Rodrigo do Monte. Aquele homem, ele tem esse apelido porque ele começou com o enxadão, ele começou a fazer um monte. E hoje, talvez ele vive muito mais no monte do que na sua própria casa. Isso é válido, pastor? É válido. Porque quanto mais eu matar o meu velho homem, para mim é melhor, porque eu estou cada vez mais perto de Deus. Mas Deus não escolhe as pessoas da qual Ele quer. Ele fala com todos. Basta você ouvir a voz de Deus. Basta você ouvir. E aqui, irmãos, e aqui no livro, na carta aqui aos apóstolos, é uma experiência. Apóstolo Pedro, ele vai ter uma experiência fenomenal, porque já vamos começar no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, da qual ele chama as pessoas, ele chama ali muitas pessoas para ouvir a palavra de Deus. Ele falava assim, ele foi, mas ele falou que um dia ele iria mandar o Consolador. Então vamos aguardar, vamos permanecer em Jerusalém, porque do alto vai ser descido o Espírito Santo. E você vai ver que ali aconteceu um grande impacto. Mais de 3.000 almas aceitaram o Senhor Jesus. E Pedro começa a viver aquela experiência com Cristo. Porque, irmãos, a melhor coisa que tem é você ter uma vida com experiência com Cristo. A nossa vida não é simplesmente de vir à igreja e não ter uma experiência com Cristo. Talvez você não teve essa experiência.
Mas uma coisa você tem que buscar. Você tem que buscar essa experiência, porque Deus, Ele está pronto para ouvir todos aqueles que clamar em seu nome. E aí você vai ver esse centurião, essa pessoa muito conhecida da corte italiana, da qual eu comecei a ler as escrituras do Senhor. Eu lembrei muito da minha sogra. A minha sogra, quando eu comecei a namorar a pastora Fátima, eu ia à casa dela e ela não era uma pessoa que conhecia a salvação em Cristo Jesus. Mas ela falava assim para a gente: não, eu não preciso, sabe por quê? Eu sou uma pessoa que não bebo, não fumo, não falo palavrão, eu não maltrato ninguém, então eu estou livre, eu estou tranquila. Sabe, eu não sei se você já viu alguma pessoa assim, mas principalmente aquelas pessoas mais antigas, ele sempre vai falar essas coisas. Não, eu não preciso aceitar Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é para aquela pessoa que talvez não tenha aquela experiência com Deus. É uma pessoa que vive com a vida totalmente errada, é uma pessoa que tem problemas de relacionamento. Mas eu não. Eu sou uma pessoa boa. Eu faço ofertas. Eu pago os meus impostos em dia. Eu não falo palavrão. Eu tenho uma vida totalmente ali quites com a sociedade, com Deus. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, que salvação, todos nós, irmãos, todos nós, você está vendo muitas criancinhas aqui, correndo, tudo mais, mas se a gente falar assim, se você ficar calada, o tio, o pai, a mãe, o vô vai te dar um doce, vai te dar um brinquedo, eles param na hora. Criancinha nova sabe já chorar pedindo uma madeira. Às vezes ele não está nem com fome, não está com dor, mas ele começa a chorar, a pedir aquilo lá. Apóstolo Paulo vai dizer que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E isso, irmãos, é para todos, não é para aquela pessoa que talvez... Não, essa pessoa não tem pecado. Todos nós nascemos em pecado. O salmista Davi, ele vai dizer isso no Salmo 51, que todos nós já nascemos em pecado. Todos nós somos necessitados da misericórdia do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário para as nossas vidas. Seja você um pagador de imposto, seja você não. E aquele homem, uma coisa interessante, irmãos, é que como somos todos iguais, uma coisa que aquele homem provocou a Deus. Aquele homem provocou a Deus, sabe no quê? Nas suas ofertas, na sua dedicação, numa vida de oração. Mas ele orava a quem? Eu não sei, mas Deus ouviu. Às vezes, irmãos, você fez uma oração lá para não sei quem, tudo mais, achava que não era, mas aquele Deus todo maravilhoso, todo poderoso, todo rico de graça, ele fala assim: eu vou atender o meu filho, mesmo ele estando na ignorância, eu vou atender. Porque nós pensamos, irmãos, que quantas vezes nós pensamos que o nosso Deus, Ele não fala com aquele necessitado. Fala sim. Deus, Ele fala com todos. E quando você vai ver, Ele pega e Ele fala com Cornélio. Cornélio, ele pega e na hora ele ouve a palavra de Deus. Ele ouve a palavra do Senhor. Em Jope tem um homem que ele precisa falar umas palavras para você, Cornélio. Sim, Senhor,
estou fazendo agora aqui as malas dos meus funcionários e eu já estou indo lá buscar essas pessoas para vir aqui na minha casa, para trazer uma palavra de salvação, E na hora ele vai. Mas depois do versículo 9, você vai ver que o mesmo Deus, ele envia talvez o mesmo anjo para falar com Pedro. Pedro já tinha tido várias experiências com o Senhor. Pedro já tinha visto a sua avó, a tua sogra sendo curada. Pedro tinha visto a multiplicação de pães. Pedro tinha visto muitas maravilhas da qual o Senhor tinha feito. Como ele também viu uma mulher que foi pega em ato de adultério. E aqueles homens trazem aquela mulher ao Senhor Jesus. Fala assim, essa mulher, ela foi pega em pleno ato de adultério. A lei mosaica, a lei de Moisés, ela fala assim, mata a pedrada. E o que o Senhor fala, Jesus? E o que o Senhor fala? Às vezes, querido, nós somos usados. Muitas pessoas vêm com esses jogos para cima de nós. O que você vai fazer nesta situação? O que você vai fazer nessa situação? O que você vai fazer nessa situação do teu filho desta maneira? O que você vai fazer na situação do seu marido desta maneira? O que você vai fazer com essa situação dessa geladeira totalmente vazia, com essa despensa vazia? O que você vai fazer? Às vezes, querido, nós somos interpelados por palavras assim. E Jesus, ele estava escrevendo. E ele só dá um recado para aquelas pessoas. Ele fala assim: é para apedrejar? Então pode apedrejar. Mas faça isso aquele que não tem pecado. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que está totalmente, talvez como Cornélio aqui, que pagou os seus impostos em dia, que deu muitas esmolas, que anda em sociedade, então você pode atirar pedra. Todos aqueles homens jogaram aquelas pedras no chão. O amor de Jesus constrangeu todos aqueles que queriam acusar, como aquela própria mulher. Porque depois de tudo isso, e Pedro olhando, Jesus pega e fala: mulher, cadê os teus acusadores? Não sei, Senhor. Cadê os teus acusadores? Não sei, Senhor. Todos eles foram embora, fugiram. Eu também não vou te acusar. Vá e não peques mais. O importante, irmãos, é saber que a gente tem esse Deus, que Ele sempre está disposto a falar: vá e não peques mais, todos os dias das nossas vidas. E Pedro, ele estava ali de plateia, ouvindo tudo isso. Pedro tinha visto quando Jesus, ele curou o servo de um centurião. Pedro estava vendo tudo isso. Pedro estava vendo que Jesus tinha curado a filha de uma mulher sinofilícia. Pedro estava vendo tudo essas coisas. Mas quando Pedro ele vai dormir, provavelmente ele estava em jejum e oração. Ele foi apresentar ao Senhor. Ele é arrebatado. E ele tem uma visão, da qual ele via vários animais dentro daquele lençol. Sendo que em Levítico já Moisés tinha dado uma ordem e falou assim: vocês não comam animal assim, você não come animal de perna fendida, você não faz isso, você não faz aquilo, não come réptil. E tudo aquilo estava naquele manto, da qual ele teve uma visão.
E quando ele acorda, o Espírito Santo de Deus, o mensageiro de Deus, fala assim: Pedro, mata e coma. Aquele homem, Pedro, depois de ver tudo o que Jesus tinha feito, Pedro, depois de ver todas a maravilha, toda a bondade, a misericórdia de Jesus, Pedro fala assim: não, eu não posso fazer isso. Eu ainda estou na lei de Moisés. Eu ainda não vou comer essas coisas, porque para minha religião isso é impuro. A minha religião não permite essas coisas. A minha religião talvez não permita de algumas coisas que vão acontecer, como o presbítero Diogo falou. A minha religião não permite que pode ter uma capoeira. A minha religião não permite que tenha alguma pessoa com calça de canudinho. A minha religião não permite que tenha calça rasgada. A minha religião não permite brinco. A minha religião não permite batom. Mas Jesus não quer saber nada disso. Jesus não quis saber nada disso. Ele quer saber como está o seu coração. Como está o seu coração? Às vezes, irmãos, a religião ela quer afastar o homem de Deus. A religião ela quer, sabe, simplesmente fazer aqui um não, 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 não e não. Mas o que Jesus ele quer, o que Deus ele quer, aquilo que ele falou lá no começo: faça tudo, governe sobre a terra, governe sobre o mar, sobre o ar, governe. Mas o homem, o único não que Deus tinha falado é o seguinte: não toca naquela árvore, não toca naquele fruto. Sabe o que é aquilo? É assim, ó: não corrompa o seu coração. Não é o fruto. Nós queremos saber qual que é o fruto. Ah, é uma maçã, é uma pera, é uma maçã azul, uma maçã não sei o que. Às vezes a gente a gente quer novamente vir com uma teologia. O que será aquilo? E, querido, é simplesmente para você não corromper, não deturpar o teu coração. Não deturpar, simplesmente caminha com o Senhor. O Senhor, quando na época lá de Adão, o Senhor andava todo o entardecer, o Senhor tinha um contato pessoal diretamente com Adão. E ele falava: por gentileza, Adão, a única coisa que você não faça, não corrompa o seu coração. Não corrompa o seu coração. Às vezes, querido, nós queremos tantas coisas. Deus começa a abençoar. A gente começa a ver tantas pessoas por aí estão sendo abençoadas. A gente vê ministérios abençoados, que Deus vem vem derramando da tua graça no ministério. A pessoa começa a deturpar, pegar aquela glória que era para Deus, começa a pegar para si. Começa a pregar para si. E de repente, irmãos, você começa a ver ele vai se desfazendo, sabe? Aquela coisa assim como se pegasse um fogo, e aí o vento começa a soprar, aí a cinza só começa a se desfazer. Irmãos, quantas vezes aqui nós já falamos, nós sabemos como o culto vai começar, mas não sabemos como ele vai terminar. Sabe por quê? Porque a glória é para ele, a glória é dele, e é tudo para ele. E eu não sei, se for para interromper o culto, nós vamos interromper, mas o que nós precisamos ver é a glória de Deus se manifestando no meio da igreja. Mas a nossa religião não. A minha religião não permite. A minha religião não permite que Jesus ela entre. Irmãos, ontem eu fui pegar um pãozinho para o pessoal do 5.2, e a gente está chegando. A igreja aqui da frente estava aberta, mas na hora assim eu fui sendo levado lá para dentro.
Eu até me assustei, que eu vi um Santos grande lá. Eu nunca tinha visto aquilo. Aí eu cheguei lá na coordenadora, que era a professora Clary, né, uma professora que deu aula para mim. Eu acho que ela deu aula até para Noé, essa professora. A professora Clary é muito conhecida. Teve aula com ela, Márcia? Com a Clary? Não, você era de Minas. Mas quem é que estudou com a professora Clary? Você não, a pastora Fátima. Ela é só a pastora Fátima mesmo, porque é bem velha. E eu acho que na época do Seis já estava aposentado. Mas pensa num amor de pessoa. Aí eu cheguei lá, né? Eu sei que a Igreja Católica tem o coordenador, né? Aí quem é o coordenador? Ô, Ziquiel, sou eu, o que você quer comigo? Ô, dona Clay, tudo bem? Dona Clay, vamos juntar, vamos fazer uma festona para as crianças? Ô, Ziquiel, como assim? Aí já saiu um monte de gente lá de dentro, né? Porque todo mundo já me conhecia como pastor aqui da igreja. E aí eu cheguei lá, oi, ô pastor, tudo bem? Tudo bem? Ah, você nunca veio aqui, né, pastor? Eu falei, vocês também não foram lá? Mas vai lá. Eu falei, me perdoa por eu não ter vindo, pode me convidar que eu vou. E eu vou, e se vocês quiserem que eu prego lá, irmãos. Eu prego. E aí chegando lá, né? Eu falei assim, vamos fazer uma festa para as crianças, tal. E aí a gente já deixou tudo preparado para a gente fazer uma festa no Natal. Mas olha Deus trabalhando no negócio. Olha Deus trabalhando no negócio. Sabe por quê? É que nem eu falei para ela, irmã, o que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa. Porque, irmãos, tudo é para a glória do Senhor. Tudo é para a glória dele. E de repente, irmãos, vai que Deus quer salvar muita gente lá desta maneira. E nós vamos pregar a palavra do Senhor. Nós vamos pregar. E eu fui, irmãos. Então, mas onde já se viu um pastor da igreja evangélica, aí eu fui, convidei. E quando tiver alguma coisa, nós vamos se juntar tudo e vamos falar assim, é Jesus que salva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ver a Deus a não ser por Ele. Pode ter Maomé, pode ter Aparecida, pode ter não sei o que, mas é só Jesus. É só Jesus. Você quer encontrar com Deus? É só Jesus, irmãos. Não tem outro. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Mas o religioso não. O religioso, ele tem que esperar mais 3 vezes. Pedro teve que esperar mais 3 vezes para Jesus falar com ele: mata e coma. Vá na casa. Você sabe o que significa esse mata e coma? Esse mata e coma, o que acontece? Naquela época, muitos cristãos não entravam na casa daquelas pessoas que não eram cristãs, pessoas gentílicas. E Jesus estava preparando o coração de Pedro. Jesus estava preparando o coração de Pedro para entrar em lugar que talvez, como foi falado aqui, que jamais alguém ia imaginar que um homem cristão fosse entrar. Mas eu quero, irmãos, com toda a autoridade dos céus, eu vou ter homens aqui revestidos de poder de Deus, que vão entrar, como uma vez nós entramos lá no carnaval, fomos lá e pregamos a palavra de Deus. Pregamos talvez em lugares aí que você vai falar assim: puxa vida, mas o que aqueles irmãos foram fazer lá? Foi levar libertação para os cativos. E é isso que nós temos que fazer, querido. Você não foi chamado simplesmente para assistir um culto no domingo bonitinho, não. Nós fomos chamados para rompendo em fé, queridos. E você vai ver que eu já queria pedir para o ministério subir. Eu não quero atrasar com a ceia. Você vai ver que no capítulo 11,
Você pode colocar aí, por favor? Pedro vai naquela casa. Ele começa a pregar a palavra de Deus. Quando ele chega lá na casa de Cornélio, todos já estão sentadinhos, bonitinhos, de banho tomado, esperando para assistir o culto. E Pedro começa a pregar a palavra de Deus. Talvez todo tímido, todo meio, ai, como que eu vou pregar aqui? Será que essas pessoas vão entender? Mas eu vou começar a falar de Jesus. Irmãos, quando você não souber falar para uma pessoa, começa falando de Jesus. Mas o que eu vou falar de Jesus? Ó, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas depois de um certo tempo que eu comecei a estudar mais sobre Jesus, eu era uma pessoa talvez amarga, uma pessoa triste. As coisas começaram a mudar da minha vida. Eu comecei a ter uma vida sendo totalmente transformada. Talvez você não vai saber explicar em que versículo, em que capítulo vai estar, mas a pessoa ouvindo aquele brilho que sai da tua face, só isso é o suficiente, meu irmão. E provavelmente Pedro começou daquela mesma maneira. Falar, Jesus, ele veio ao mundo. Jesus, ele veio para salvar. Ele veio para curar. E aquelas pessoas começaram a ouvir. E Pedro começa a falar. E quando ele começa a falar, ele começa a pregar. Uma coisa que acontece naquela casa, uma coisa que começa a acontecer naquela casa, toda aquela casa foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. Toda aquela casa, ela começou a ser cheia, ela começa a falar em línguas estranhas, ela começa a dar glória a Deus, aleluia. Aí Pedro começa, mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Aí os diáconos de Pedro falam, não sei, mas eles também têm o mesmo Espírito que há em nós. Eles também estão falando línguas estranhas. Nós podemos ver que eles estão chorando. Nós podemos ver que o Espírito de Deus também habita nesse povo. Talvez aquele povo estaria de uma calça mais curta. Talvez aquele povo poderia estar com um batom na boca. Talvez poderia estar de brinco. O Espírito Santo de Deus não quis saber nada daquilo. Simplesmente eles foram renovados, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, talvez, queridos, o que nós precisamos é dar muito mais ouvido ao que o Espírito está dizendo para nós esses dias. Aleluia, aleluia. E eles foram todos cheios do Espírito Santo. Eles foram todos cheios, impactados pela glória de Deus. Queridos, não é por você, não é o quanto que você ora, é o quanto você ouve, o quanto você absorve da palavra do Senhor no seu coração. E quando chega no capítulo 11, apóstolo Pedro é convocado. Apóstolo Pedro é convocado para se explicar, porque estava indo numa casa de pessoas gentílicas, de pessoas que não eram judeu, porque o judeu só podia ir na casa de judeu, judeu só podia estar na casa de judeu, não podia estar numa casa romana, numa casa de gregos, não podia. E Pedro, ele tem que se explicar. Então Pedro começou a explicar exatamente tudo o que havia acontecido. E estava na cidade de Jope orando, caí em êxtase, tive uma visão e vi algo parecido com um grande lençol. E ele começa a explicar. E a voz, na mesma hora, chegou na casa, estava hospedado 3 homens e havia enviado em Cesareia. E o Espírito diz que não há. E eles, irmãos, foram comigo. E estando na casa de um certo homem,
todos eles foram cheios do Espírito Santo. E uma coisa que talvez Pedro tinha que se explicar, todo mundo falou assim: verdadeiramente o Espírito de Deus, ele habita no coração de todos aqueles que entregar o coração para ele, não simplesmente para nós judeus, não simplesmente para pessoas que talvez já foram batizados, talvez pessoas que foram, já têm um tempo de caminhada com Cristo, mas ele é com todos, todos aqueles que abrir o seu coração e deixar Cristo entrar. Eu queria que nesse momento você ficasse em pé. Cornélio, ele sempre achou que ele estava quites, né? Cornélio, um centurião, e para a junta militar tem um bordão: você está quites com o seu alistamento militar? Sim. Você está quites com a sua família? Sim. Porque todos nós servimos junto, damos esmolas junto, oramos junto, fazemos tudo junto. Você está quites com a sua família, com a sua cidade? Sim. Mas você já aceitou, você declarou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Porque não há outro caminho, Cornélio. Não há outro caminho. Às vezes as suas boas esmolas é fruto de generosidade. Você ser um bom cidadão é fruto de que você vive bem com a sua sociedade. Mas uma coisa que não adianta: você pode ter suas finanças boas, você pode estar quites com o seu sistema militar, mas se você não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o único caminho que leva o homem a Deus, faltou alguma coisa para você. Faltou você ter uma vida na eternidade com Ele. E eu quero essa noite falar com alguns Cornélios, alguns homens e mulheres de bem, porque parece que o evangelho é para ex-prostituta, ex-viciado, ex-presidiário, ex-cara enrolado. É sim, mas o evangelho de salvação é para você também que fala assim: não, eu tenho a minha vida totalmente regular. O evangelho também é para homens e mulheres como você. E eu quero te fazer uma pergunta: você quer entrar pela porta para chegar até a Deus? É só levantar uma das suas mãos. Talvez você esteja afastado, talvez você queira novamente voltar para os caminhos do Senhor, ou talvez você não conhece, você é aquele bom homem, boa mulher, mas ainda não declarou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu pergunto mais uma vez. Louvor. Preparado aqui a casa e o meu coração também.
eu consegui cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Um homem generoso, um homem com a sua vida kids. Mas eu quero fazer uma pergunta. Há uma pessoa para o Senhor, há mais uma pessoa para o Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta do seu coração, ele entrará, fará morada. Tem mais alguma pessoa para o Senhor? Quero louvar a Deus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Queridos, coloque a sua mão aqui para frente. Aqui é o Jefferson que está se reconciliando com o Senhor. Passou um tempo afastado dos caminhos dele, mas hoje novamente ele abre o coração para que o Senhor faça morada no seu coração. Pai de amor, te apresentamos, Senhor amado, o teu filho, ó Pai. Assim como está escrito em Lucas 15, de um filho que pegou todo o que o Senhor deu de bom para ele, e ele saiu errante e gastou tudo aquilo, Senhor. E pensava o Jefferson que já tinha perdido, Senhor, todo o relacionamento com o Senhor. Mas o Senhor veio mais uma vez e surpreendeu a ele, falando que vai andar com ele, vai fazer morada em seu coração. Então, Senhor Jesus amado, neste momento, em nome do Senhor Jesus, eu já expulso todo vício, eu expulso, Senhor, toda a palavra negativa, toda a palavra de morte, toda a palavra de negação, Senhor. Senhor Jesus amado, o teu filho novamente se levanta, ó Pai. Abençoa, Senhor Jesus amado. Ó Pai celestial, derrama da tua graça sobre a vida dele, Senhor, e que ele, Senhor amado, através do que o Senhor fez, através dos livramentos que o Senhor deu, Senhor, ele possa, Senhor amado, também, Senhor, contar, Senhor, as suas maravilhas para muitas pessoas, ó Pai, e elas se voltarem a Ti, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que Teu é o reino, a glória para todos sempre. Amém. Aplauda ao Senhor.
és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Graças a Deus. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Ô, glória! Louvado seja o nome do Senhor.